Nós vamos ler Números, capítulo 13, verso 23. Números 13, 23. Depois vieram até o vale de Escol e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre uma verga, como também romãs e figos. Grande Pai, estamos agradecidos pela oportunidade que o Senhor nos dá. Sempre temos que agradecer. Em tudo dai graças. E estamos aqui para isto. Graças pela vida, pela fé, pela família, pelos irmãos, por aqueles que nos amam, por aqueles que nos odeiam. Te damos graças pela palavra revelada, pelo livrinho que podemos comer, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Bem, vamos falar sobre temos a evidência. Eu quero tomar vários tópicos aqui na mensagem do profeta, e pensando nesta palavra evidência. A evidência quer dizer certeza manifesta, uma segurança manifesta. E cada um de nós estamos aqui porque temos certeza. Se a gente não tivesse certeza de um profeta, não estaríamos falando em profeta. Se não tivéssemos certeza da revelação do livro, não estaríamos pregando sobre a revelação. Você pode notar que muitas pessoas não podem pregar aquilo que estamos pregando. Por quê? Porque eles não têm evidência, eles não têm certeza se aquilo que estamos pregando é verdade. Então eles não podem pregar, só podem pregar quem tem certeza, quem tem segurança, só pode crer quem tem certeza, segurança desta evidência. Vamos falar aqui sobre o 6º selo e um pouquinho do 7º selo, mas estava tirando umas referências do profeta. Diz: quem abre o 6º selo? Agora, quem abriu para nós foi o 7º anjo, mas quem abre o 6º selo? Mas tem 2 formas de abrir o selo. É porque o selo que é para ser cumprido
entre os judeus e no tempo da tribulação, o lado que abre para nós é o lado espiritual. Aquilo que o profeta trouxe, aquela revelação. Mas quando o selo é aberto, será entre os judeus, o sexto selo, e será na grande tribulação. Aqui ele foi aberto para quê? Para poder soar as trombetas. Se você não soubesse da abertura do sexto selo, você não saberia que as trombetas soaram no sexto selo. Então foi aberto para quem? Para nós. Não foi aberto para os judeus. Por que foi aberto para nós? Mas se o selo, ele aponta para os judeus, mas ele é aplicado aos gentios. Primeiro, segundo, terceiro, quarto selo é no nosso tempo. O quarto selo é um profeta. Por isso, sem profeta não saberíamos o primeiro, segundo, terceiro, e não saberíamos o quinto, sexto e sétimo. E o profeta, a águia, fica no meio, como o corpo da águia e as asas da águia são selos anteriores e posteriores, 3 antes, 3 após o corpo do profeta, que é a águia. Vocês estão me entendendo? O corpo, primeiro, segundo, terceiro, aí vem o profeta. Quinto, sexto e sétimo, você vê que é o outro lado. Sendo que tudo tinha que ser aberto nos dias da voz do sétimo anjo. Então tem que ter uma certeza, uma evidência. Foi aberto? Foi aberto o sexto selo para soar as trombetas? Foram, pois as trombetas, diz o profeta, soaram no sexto selo. E ele mostra que Hitler, Mussolini, Stalin e Eichmann são anjos da sexta trombeta. São os 4 anjos da sexta trombeta. E que já soou, o povo sabe, isso é caso concluído, e estava acontecendo no sexto selo. Só que era entre os judeus e era uma revelação que quem tinha que ter eram os gentios. Os judeus vão ter esta revelação quando estes profetas que abrem o selo. Eu tenho uns parágrafos aqui para quem quer estudar, que diz: quem abre o selo? Este selo, o sexto selo, 167 do sexto selo. Ele diz: são profetas que abrem. Moisés e Elias, que abrem estes selos. Completa com os 172, ele mostrando que são profetas que abrem. Agora, vai abrir quando? O profeta diz aqui também, do outro lado do rapto. Para quem? Para a noiva, a esposa de Cristo. Se fosse aberto do outro lado do rapto, então ela não saberia nada. Ela não teria conhecimento dessas coisas. Mas foi aberto para nós por causa do profeta, da águia. Sem esse profeta, não teríamos estes selos abertos. Então veio o profeta, Apocalipse 10, de 1 a 7, tocou sua trombeta e abriu estes selos. E você sabe que foram selos dados como uma revelação ao profeta num livrinho aberto, descendo do céu, em Apocalipse 10, de 1 a 7. Esta abertura é para a noiva. Por isso que a era de Laodiceia acabou para a noiva, a esposa de Cristo. A era continua aí, mas para nós já acabou. Porque depois desta era tinha que vir a manifestação do Filho do Homem. Hoje tem se cumprido essa escritura, 108, diz o profeta. Então, se não é revelado o livro,
A noiva não saberia destas coisas e só os judeus saberiam. Mas a voz do sétimo anjo veio e revelou estes mistérios para nós nos dias do toque da sua trombeta. A sua trombeta é a sétima trombeta gentílica. Não mistura as trombetas. Tem as trombetas gentis, que são os anjos de cada era da igreja. E tem as trombetas judias, que são aquelas que são tocadas para os judeus. Não tem nada a ver conosco. Por isso, quando o sexto selo foi aberto aqui nos dias da voz do sétimo anjo, ficamos sabendo que as trombetas soaram para os judeus no sexto selo. Por isso houve morte. Quantos milhões de judeus morreram? E aquilo era o soar da trombeta para os judeus. Não era morte para os gentios, era morte para os judeus. Por isso que foi o período que foram mortos mais de 6 milhões de judeus, através de Hitler, Mussolini e Eichmann, que lutaram contra os judeus. Bem, estamos olhando dos dois lados para você entender. Estes profetas abrem o sexto selo para poder trazer as pragas no tempo da tribulação. Eles não têm que trazer a praga agora. Foi aberto para nós sabermos os acontecimentos dentro do nosso período. Porque quando os judeus foram massacrados, é dentro do nosso período de tempo da Segunda Guerra Mundial. Então, dentro desse espaço de tempo, nós tínhamos que saber. Por isso, o sétimo selo ia ser aberto depois do sexto selo, que estava tocando as trombetas. Sexto selo. As trombetas soaram ali. Hitler, Mussolini, Eichmann e os demais estavam lutando contra os judeus, matando mais de 6 milhões de judeus. Aí depois que termina tudo isso, aí Deus fala com o profeta em 48. O anjo do Senhor o visitou em 46. 48, você vê que Israel voltou para a sua pátria. Quando Israel voltou para a sua pátria, nós já sabíamos do sexto selo. Só que ficou tão obscuro que o profeta foi pregar isso para nós em 64, a festa das trombetas. Aí que ele foi esclarecer para nós que aquelas trombetas soaram no sexto selo. E ele tinha vontade de pregar sobre as trombetas, e um dia Deus disse para ele: você já pregou, e nem ele sabia. Então tem coisa que acontece de pregações que a pessoa fica esperando e já foi pregada. Até o irmão Brano esperava pregar sobre as trombetas e Deus diz: você já pregou. Mas quando? Quando pregou o sexto selo. Porque as trombetas soaram no sexto selo. É a mesma coisa, as pessoas estão esperando, ó, o sétimo selo vai abrir. Estamos esperando alguém que abra o sétimo selo. Aí uma voz tem que falar para eles: o sétimo selo já foi aberto. Mas quando? Quando o sétimo anjo estava pregando. Quando o sétimo anjo, William Branham, estava soando a sua trombeta gentia, então o sétimo selo estava sendo aberto. Só que não podia dizer: este é o sétimo selo. Porque ele diz: vigie bem o sétimo, é a vinda do Senhor. Deus diz para ele: não diga a ninguém. Jesus já havia falado há 2000 anos atrás. Daquele dia e hora, ninguém sabe. Então era exatamente o dia do sétimo anjo, do sétimo selo, da vinda do Senhor, que não sabiam. E isto foi pregado para nós já 63, mas ficamos sabendo de 64, 65, quando o irmão Branham veio com mais tempo que Deus deu para ele de vida, e aquilo foi abrindo mais para nós. Se não tivéssemos a mensagem, a festa das trombetas,
O que saberíamos destas coisas? Muito pouco. A festa das trombetas, que o irmão Brana pregou, revela tudo isso. Você toma uma mensagem para poder abrir tanta coisa para nós que ele mesmo diz que não sabia que tinha pregado. E ele já tinha pregado sobre as trombetas. Aí ele pregou a festa das trombetas. Certo? Então, a pergunta é: o que é o sexto selo? O sexto selo são estes profetas. Certo? Quem abre estes selos? Quem abre também são estes profetas. Está aqui o 169 do sexto selo, que mostra que estes profetas são o sexto selo. Porque quando eles chegarem, eles abrirão as pragas, não só para os judeus, mas para o mundo gentílico. Aquilo ali, a noiva já saiu de cena nesse tempo. Aí vai vir as pragas, não somente para os judeus, mas para as virgens nécias, que aí ficaram, sofrerão também as pragas sobre eles. Por isso tem dois profetas. Moisés representando a lei, Elias representando os profetas. Eles, como judeus, creem na lei. Mas Deus não deixou apenas um profeta para o capítulo 11 de Apocalipse. Você vê que o capítulo 10 de Apocalipse, você tem um profeta, que é o principal, e o outro, João, que come e profetiza outra vez, que é um profeta reprofetizando o que já foi profetizado. Certo? Agora aqui você tem no capítulo 11 de Apocalipse, você tem dois profetas, e esses dois profetas estarão representando a lei para o judeu, em Moisés, que estará exercendo esse ofício messiânico, e Elias, diz o profeta, ele foi um profeta a todas as nações. Todas as nações são gentios. Então, Elias é um profeta a todas as nações. Ele tanto está entre judeus como os gentios. Agora, Moisés foi um profeta exclusivo para judeus. Isso nós sabemos pela Bíblia e pela mensagem do profeta. Então, no 170 do sexto selo, o irmão Brana diz: estamos vivendo na era da águia. Era para nós vermos. Vocês estão vendo que abre o sexto selo? Ele podia dizer assim: aí você fica sabendo quem é que abre o sétimo. Você está vendo quem abre o sexto selo? Porque os demais selos foram abertos em seus dias e não tinha profetas em seus dias. Primeiro selo, segundo selo, terceiro selo, cada um foi aberto no seu dia, cumprido no seu dia. Quando chegou nos dias de William Branham, olha para você ver que ele, como águia, ele é do quarto selo ao sétimo selo. O quarto selo para revelar os selos anteriores. Por isso ele vem como águia. O primeiro rosto, leão, o segundo, boi, o terceiro, o homem, e o quarto, águia. Apocalipse 4:7. Então, estas coisas estavam cumprindo no tempo do irmão Branham. E as pessoas precisavam ver a águia, o profeta, ele dizendo: vocês estão vendo o que abre este selo? São profetas. E agora estamos vivendo na era da águia, ele diz. No 170 do sexto selo. Estamos vivendo na era da águia, era como dizer: vocês veem quem abre o sétimo selo? O que é o sétimo selo? Que era o sexto selo? Moisés e Elias. Quem abre o sexto selo? Moisés e Elias. Para quem? Para os judeus. Para nós já foi aberto no tempo dos gentios, que foi no tempo do irmão Branham, para poder pregar a revelação dos mistérios. Porque os mistérios não seriam revelados totalmente aos judeus. Nós temos que entendermos que nós temos um grande privilégio nas Escrituras. Deus revela seus mistérios
para o seu povo gentil. Os mistérios é revelado nos dias da voz do sétimo anjo, revelado para os gentios. Hoje nós estamos sabendo desde o princípio o que os judeus não estão sabendo agora. Eles não sabem nada. Vão saber quando aparecer Moisés e Elias para eles. Por que sabemos? Porque tivemos na nossa era, a era do quarto selo. Olha para você ver. A era do profeta, a era do quarto selo, a era da águia, do rosto de águia. Então tivemos um profeta que Deus confiou a ele sua revelação e revelou para nós os selos anteriores, primeiro, segundo e terceiro, e o quarto era exatamente a águia, naquele dia do quarto selo que ele está vivendo. Por isso, o irmão Brana diz, o que é o quarto selo? 120. Ele diz, é um selo predito. Isto quer dizer, vai acontecer. Mas o que é que vai acontecer? É como o sexto selo. O quarto selo vai acontecer. É que o cavaleiro tem por nome morte. Quando abriu o quarto selo, veio o cavaleiro. Ele tem por nome morte, mas ninguém fica sabendo que ele tem por nome morte agora. Porque agora ele está até sendo um cavaleiro bom. Ele está matando o lado espiritual que as pessoas não estão vendo. Mas ele não está matando fisicamente, como é o que mostra ele ser mau. Certo? E quando é que isso vai cumprir? Quando a noiva for arrebatada também. Porque aí tem o quarto selo, que é a besta, que manifestará tudo nesse espaço de tempo. Por isso as pessoas leem a mensagem e não entendem. Por isso teólogos não vão entender a mensagem. Ela é revelação. A mensagem do profeta é uma revelação. E se você não tiver revelação, você vai pregar o que o irmão Brana pregou. A noiva sobe no final do terceiro selo. Sim. O que você prega depois então? Se a noiva sobe no final do terceiro selo, e o quarto, e o quinto, e o sexto? Bom, e aí você vai na Escritura. E o capítulo 8 de Apocalipse. Bom, e o 9, que já aconteceu, nós tínhamos que saber de tudo isso. E o capítulo 10, que é a vinda de um profeta, para poder revelar todos os mistérios. A gente tem que entender quando o irmão Brana diz a noiva sobe. Porque no final do capítulo 3 de Apocalipse ela sobe. Ela não sobe no rapto propriamente, ela sobe como João subiu. No final do capítulo 3 para o capítulo 4, João ouviu uma voz do céu dizendo, sobe cá. É isso que a noiva tem subido, entende? Nós ouvimos uma voz como João ouviu. Por isso, se nós não temos ouvido o que João ouviu, nós não subimos onde João subiu. Ele subiu acima das eras. Sobe aqui, que eu vou te mostrar as coisas que aconteceram e as que hão de acontecer. Sobe aqui. João subiu. João representa a noiva. Por isso ele subiu para poder saber antes e depois. E é por isso que nós temos a mensagem do profeta. Porque nós podemos saber que a noiva sobe no final do capítulo 3, mas não é no arrebatamento. Por quê? Porque ainda tem o cumprimento da palavra, tem a abertura da palavra, tem a revelação, tem a manifestação do sétimo anjo na terra, que teve tudo naquele espaço de tempo. E ele está vivendo no quarto selo, sendo uma águia e tendo coisas para cumprir depois que a noiva for arrebatada, certo? Então, quando a noiva sobe em Apocalipse 4, como João subiu, ela fica sabendo o que João ficou sabendo. Aí ela vê o capítulo 4, que são os 4 rostos dos 4 animais que estão dentro das eras. Esses 4 rostos estão dentro das eras. Depois não tem rosto mais.
certo? Chega na águia, terminou. Aí vem o quinto selo, as almas debaixo do altar. Que antes o profeta pensava que aquilo era a igreja primitiva. Logo, ele teve a luz para pregar o quinto selo, para ver que não é a igreja primitiva, não são gentios, são almas dos judeus. Debaixo do altar. Quem era esses que estavam debaixo do altar? Eu estou falando isso para vocês verem como é bom crer num profeta. Nós temos a evidência. A evidência o que é? Aqui, a certeza manifesta daquilo que o profeta já pregou. Certo? Nós temos esta revelação. Não é que nós somos melhores que alguém. Alcançamos a revelação. Deus, por graça, deu esta revelação a todos nós. Então podemos ver, podemos subir onde os outros não podem subir. E aí, a era da águia é que revelou isto para nós, antes e depois. Por isso, sabemos o que sabemos, por causa de uma águia, de um profeta. Sem esse profeta, não saberíamos nada. Os outros não têm a evidência. Como pregar? Você não tem a evidência, não tem uma certeza manifesta de que o que é o sexto selo, o que cumpriu no tempo do sexto selo. As coisas espirituais que cumpriram no tempo do sexto selo, e o irmão Brana pregou para nós estas coisas também, porque eram espirituais. E diz, mas as coisas físicas, o que vai acontecer como pragas que vão cair sobre o mundo, não será no tempo da noiva, será depois. Aí por isso que depois do quarto selo não tem mais animais para declarar nada. Aí são as almas debaixo do altar, as almas dos judeus. Aí vem o sexto selo. Olha para você ver, esses judeus no quinto selo era exatamente o que estavam morrendo dentro daquele espaço de tempo com Hitler, Mussolini, Stalin e Eichmann. No soar da sexta trombeta e dos 4 anjos que estavam sendo usados para esse fim. Olha para você ver, e isto aconteceu, as pessoas esperaram acontecer, já aconteceu. Isso já aconteceu. O que ficou aquela minoria dos 144 mil. Por isso tem esse intervalo. Você chega no sexto selo, você vê os acontecimentos, que no quinto selo as almas debaixo do altar são aqueles mais de 6 milhões de almas judias que estão debaixo do altar, no quinto selo. Aí vem o sexto selo, que estava mostrando quem fez isso. Os homens que fizeram isso eram chamados na Bíblia de anjos, 4 anjos tocando a sua trombeta. E eles tocaram essa trombeta, foi a morte de mais de 6 milhões dos judeus. Aí tem esse intervalo, porque Deus tem que abrir o sétimo selo, e o sétimo selo é Cristo, e Cristo tem que vir, não é para o judeu, Cristo tinha que vir para o povo gentil. E aí veio o sétimo selo no tempo de William Branham. Se você tomar pelas datas ali mesmo da Segunda Guerra, e você vai chegando até 48, Israel forçado a voltar para a sua pátria, daqui a pouco você chega no ministério do sétimo anjo, do sétimo selo, em 63, pregando e nos preparando para o arrebatamento, que o 7 quer dizer fim, é a vinda do Senhor, e era a vinda do Senhor como filho do homem, e ele não viria como filho do homem para judeu. A promessa dele era de vir cumprir São Lucas 17, 26 a 30, nos dias idênticos aos dias de Noé e aos dias de Ló. Não é para o judeu, é para o gentio, porque lá nos dias de Jesus ele cumpriu para os judeus e samaritanos, mas para
os gentios, teria que acontecer, São Lucas 17, 26 a 30, dias de Noé, dias de Ló, aconteceria no tempo dos gentios. Por isso, estas coisas aconteceram, o soar da sétima trombeta gentílica, que foi o sétimo anjo, William Marion Branham, soando sua trombeta para tirar a noiva, antes que chegue Moisés e Elias, para tirar 144 mil judeus. Primeiro tinha que vir o profeta, preparando-nos como uma mensagem para arrebatar essa noiva. Depois dessa noiva arrebatada, então aparece Moisés e Elias. E o que vai fazer? Qual o ministério deles? É salvar 144 mil judeus, 12 mil de cada tribo de Israel. Isso tudo ainda tem que acontecer. Mas quando você fica esperando o acontecimento da sexta trombeta, não, você não pode esperar. Que a sexta trombeta já foi a morte de mais de 6 milhões de judeus que estão debaixo do altar, almas debaixo do altar, que pede vingança. Aí o profeta diz, não são almas gentias, porque no tempo da graça eles não pedem vingança. As almas são judias, o judeu é que pede vingança, o gentio não pede vingança. E essa é a diferença do judeu e do gentio. E do gentio Deus trata individualmente, com o judeu Deus trata como nação. Então Deus está para completar, tem que completar um número. Só falta 144 mil judeus, 12 mil de cada tribo, para completar o número daqueles 6 milhões, e a gente não sabe mais quanto, que morreram. Não foram suficientes os que morreram no quinto selo e foram para debaixo do altar. E não é o altar da graça, porque o altar da graça é onde ficam os de Deus, gentios. Esses daí estão clamando por vingança. Os de Deus não clamam por vingança. Os de Deus morrem, dão a vida, mas não clamam por vingança. Os que clamavam por vingança era o sangue judeu. Por isso está chegando a um ponto final agora. Depois de tudo isso, já foi revelado, o sétimo anjo já veio, o sétimo selo era silêncio. O silêncio foi o ministério do profeta, foi um silêncio, as pessoas não viram. Quando veio esse ministério, não é um ministério de barulho, não é um ministério pentecostal, é um ministério de silêncio. Sétimo selo é silêncio. Isso quer dizer que a mensagem que foi pregada no sétimo selo não é praticamente o livro do sétimo selo, mas a mensagem do profeta, que ele é o representante do sétimo selo, ele é o sétimo selo. Sua mensagem é um silêncio. Ele fala da mensagem de Paulo, de Irineu, de Martim, de Columba, de Lutero, de Wesley. Todas as mensagens, a dele é um silêncio. E ele está falando da mensagem dos outros. Quando chegou na dele, ele diz, Deus nos abriu 6 selos, mas não pôde abrir o 7º, porque é o selo da sua vinda. Era o ministério dele, era a vida dele, era a vinda de Cristo, mas nele. Por isso ele diz, não podemos pregar, ele não nos abriu. Agora, você vai lendo a mensagem do profeta até 65, ele vai deixando mais claro as coisas para nós. Nós ficamos no 7º selo, é o selo principal, 7º selo. Todo mundo esperava, a hora que você pregar o 7º selo, vai acontecer algo? Eu não sei. Ele será pregado. Eles esperavam que aconteceria algo. Não, é silêncio. O silêncio é uma mensagem, meu irmão, minha irmã, na calada da noite. O silêncio é uma mensagem. O silêncio, ele mostrou como Romeu e Julieta.
Ele não chegou fazendo barulho, porque aí o pai dela, a mãe dela, os irmãos, né? Ele chegou e a pegou e pôs no seu cavalo. E no silêncio da madrugada, a mensagem do sétimo anjo é este silêncio. O sétimo selo é este silêncio que nós tivemos, um silêncio desse tempo que o profeta morreu até o ano 2000, sem saber nada. Sem saber nada. Não podia saber. Deus diz para ele, não diga para ninguém. Como que Deus pode ter um homem na terra e diz na sua palavra, é nos dias da sua voz que todo o mistério será revelado. Depois de tudo revelado, ele pega e diz para o seu anjo, diz, não diga para ninguém. Depois de pregado e revelado, diz, não diga para ninguém. Era o mistério. Por que esse mistério? É porque teria que acontecer esse tipo, assim como Israel saiu do Egito, diz o profeta, é um tipo da noiva saindo das denominações. E como a noiva saiu das denominações em 63, tinha que cumprir o tipo 40 anos. Por isso nós ficamos sabendo a mensagem do profeta, ficamos sabendo aqui na frente, 2000, 2003, que fomos saber. Por quê? Porque estava cumprindo o tipo. O profeta diz, os tipos não falham. Se vocês entenderem isso, ele diz, os tipos não falham. E ele diz, Israel saindo do Egito é um tipo da noiva saindo das denominações. E os tipos não falham. Então teria que ter esse tipo. 40 anos levou para Israel chegar em Canaã. E levou 40 anos para nós chegarmos onde nós estamos também. Por isso, não vamos para Canaã. Nós estamos em Canaã. Desde o ano 2000, nós estamos em Canaã. Agora, temos aqui Josué e Caleb tinham a evidência. Você tem muita gente que escuta os selos, que lê a mensagem do profeta, que lê a Bíblia, mas tem aqueles que têm evidência da Bíblia, da mensagem do profeta, das promessas que Deus deu através do profeta. Tem quem tem evidência. Aqui nós vamos encontrar que Josué e Caleb, eles tinham evidência. Eles tinham uma certeza manifesta. Porque eles foram na terra, viram a terra, e diz, só que não vamos ficar sem evidência. Ninguém pensou naquilo, mas os dois pensaram. Vamos pegar um cacho de uva, vamos pegar romã, figo, e vamos levar para eles verem, para os nossos irmãos verem. Porque nós temos a evidência. Josué e Caleb, nós temos a evidência. Irmãos, não somos melhores, mas João e Brana têm a evidência. Não somos melhores. Por isso que nós estamos onde estamos. Porque João e Brana têm a evidência. Josué e Caleb tinham as evidências. O que ele tinha, o cacho de uva, adiantou para o povo? Não adiantou. O que nós temos? Os parágrafos da mensagem do profeta. Perguntas e resposta 478. 7 trovões foram revelados nos 7 selos. Isso é uma evidência. Que nós já estamos na terra. Nós não vamos para a terra. É evidência, mas vê se os outros crêem. Não, quando Josué e Caleb chegaram, tinha 10 contra. Tem mais contra do que a favor, irmãos. Vocês podem ver nesse tempo que estamos vivendo, tem mais contra, muito mais contra. Nós temos milhões contra. E pouquinho a favor. Não dá nem para falar milhão. Não tem milhão a favor. Tem milhões contra. Eles tinham 10 contra.
Mas tinha Josué e Caleb que tinham a evidência. Evidência da terra. Eu vou mostrar para vocês que a terra é boa. Olha a uva. Eles nem olharam para a uva. Olha a romã, olha o figo. Eles nem preocuparam com aquilo. Os outros 10 tiveram uma voz mais alta. Irmãos, não vamos para lá. Você sabe quem está lá? Os filhos de Anak, os gigantes. E saiba de uma coisa, nós parecemos gafanhotos perante eles. São homens fortes, grandes. Josué e Caleb diziam, nós temos a evidência, subamos e possuamos a terra. Olha a uva, olha a romã, olha o figo. Nós temos a evidência, mas os 10 não tinham. Quando você encontra esses pregadores, sem evidência, sem certeza manifesta, de que Deus revelou os selos, de que Brana era o 7º selo. Nós temos a evidência de que Brana foi o 7º selo e que nós somos o final do 7º selo. Nós temos evidência, certeza manifesta. Aonde vocês encontraram isso? Na mensagem, em Canaã. Mas nós temos Canaã. Vocês têm como os espias. Vocês espiaram, mas não tiveram nenhuma evidência. Vocês são amedrontados e estão amedrontando os outros. Mas nós temos a evidência. Eu não tenho evidência sozinho. O ministério de João vai mostrar isso para você. Nós não temos isto sozinho. Se Brana não tivesse, nós também não teríamos. Eu quero colocar esta evidência exatamente em Brana e João, que é Brana e a noiva. Mas a noiva, Deus não trata com grupo, não adianta. Um grupo de homens na noiva, um grupo de gente, Deus não trata. Deus trata com João, que representa a noiva. Isto quer dizer, o povo tinha que escutar o 7º anjo. Agora o povo tinha que escutar a João. O povo não tem que escutar um grupo de pessoas, um grupo de homens. Não tem, tem que escutar o que a Bíblia diz. João comeu o livrinho, não foi meia dúzia. Amém. Poderiam ir mais longe com isso. Mas o principal para nós, eu creio que é isso. Temos a evidência do 7º selo revelado. Eu vou te dar alguns parágrafos da mensagem mais antiga, 152, 165. O irmão Branham diz que foi tomado para dentro daquela nuvem formada por eles mesmos. E diz, este anjo que me levou era o que tinha o 7º selo. Ele voou para mim. 201, 202 do 7º selo, antiga tradução. Bom, meus irmãos, nós temos a evidência, entende? Nós temos a certeza manifesta disso daí, de que Brana foi o 7º selo. Aquele anjo que tinha o 7º selo era o anjo de Brana. Eu quero que alguém leia a mensagem e me diga que não era. Que aquele anjo que era admirado pelo irmão Brana, que tinha o peito para frente, que era robusto, que via numa tremenda velocidade. Me diga que não era o anjo do irmão Brana. Quando o irmão Brana disse que cada anjo daquele representava uma era da igreja, um mensageiro, um anjo. Agora, quem é o representante do 7º selo? O 7º anjo. Mas eles não podem ver isso, porque são os espias. Esses daí estão mortos no deserto e vão continuar morrendo. Os demais que crêem neles vão continuar morrendo no deserto espiritualmente, não tendo certeza manifesta, não tendo evidência. Eu tenho evidência que o novo nome é Brana. Alguém diz, você é doido. Mas eu tenho a evidência. William Branham disse,
O novo nome é um nome familiar. Nome familiar não é do céu, filho. Você não tem família no céu sem que primeiro ela seja formada na terra. Se você tem uma família no céu, porque ela está na terra. A família no céu e na terra leva o seu nome. Agora, quando chega na hora do rapto, a família no céu e na terra leva o seu novo nome. Outra coisa que me veio, você pensa que pega o nome Jesus e joga fora? Não, filho, nome e novo nome. Ele tem tudo. Ele tem nome e novo nome. As pessoas pegam o nome e chutam. Não. Você tem que colocar cada um no seu lugar. Esse é o nome de Jesus Cristo para a salvação. Novo nome não é para a salvação. Eu me perco na verdade. Me perco. Por não crer agora no novo nome. Mas que ele é salvação, ele não é salvação. Salvação foi representada em Jesus. Perdão dos pecados, cura das enfermidades, foi representada toda em Cristo. Agora, tem um nome de fé para rapto, que Deus manifestou nesse tempo final. E eu tenho a evidência. HM faz parte do nome de Deus. Eu tenho essa evidência. Abraão restaurado, 45. Vocês têm a mensagem. Vocês não creem porque não querem. HM faz parte do nome de Deus. Aí eles querem discutir. Ele está falando do nome de Deus, Osmar, não do novo nome. Vai, procura então no nome de Deus. Jesus, Yeshua, Jesus. Procura HM. Você tem que ter revelação. Temos a evidência. Temos a certeza manifesta. Você sabe que HM não está nesses nomes. Ele não podia falar. Se ele falasse, estava revelado. HM faz parte do novo nome. Pronto. Ele não podia falar, irmão. Se ele falasse, já estava revelado nos dias dele. Não era para ser revelado nos dias dele. Deus diz, não diga a ninguém. Mas ele deixou assim, HM faz parte do nome de Deus. E você vai ver que HM faz parte do nome de Deus gentil. O nome de Deus, quando Deus está tratando com gentios. Aí você vai ver o HM. Bom, já dei a mensagem. Isso é para provar para você que nós temos a evidência também do novo nome. William Branham foi quem disse. Branham quer dizer perfeito, perfeição. William Branham não está falando por causa dele, você tem que entender. É porque ele estava aqui como um vaso e teve um nome no qual Deus tem aquele nome. E é um novo nome. Por que novo? Porque o nome vem do lado hebraico, o novo nome é gentílico. Por isso que é novo nome. Por isso você não pode esquecer disso. Deus tem nome e novo nome. Continuará atento? Continuará atento. Nome e novo nome. Não é questão de pegar o novo nome e agora consumir com o nome. Não. Ele tem nome e novo nome. O que ele fez com o nome? Me salvou, me perdoou, me curou. O que ele faz com o novo nome? Me dá fé de rápido. Revela a sua palavra para mim. É o que ele tem feito. Eu tenho certeza disso. Esta é a evidência. Pai Celestial, que o seu povo, os seus filhos, possam alcançar a luz da sua palavra. Isto é tudo para nós, Pai. Como houve uma luz no amanhecer, houve uma luz no entardecer, e agora está quase raiando uma luz para os judeus, porque nós estamos terminando nessa madrugada, quando sua igreja está pronta para sair no grande arrebatamento. Mesmo olhando as coisas, parece que tudo está normal, Senhor. O mundo continua vivendo, o povo continua vivendo, morrendo, nascendo, continua voando e continua andando de carro e de moto, e o Senhor está fazendo
a sua obra, e os pregadores do deserto continuam pregando, e Caleb e Josué continuam também pregando, tendo sua mensagem, tendo a evidência, e os outros não têm evidência, só tem como amedrontar. E não escuta Josué, não escute a Caleb, é o que eles dizem, não escute a João, não escute o novo nome. É o que eles falam, porque eles são da mesma raça daqueles 10 espias incrédulos que morreram no deserto. Eles são filhos deles no espiritual. Mas, Senhor, eu sei que tem os seus filhos também espiritual, filhos de Josué, filhos de Caleb, filhos de Brana espiritualmente, filhos de João, que está preparado para esse grande arrebatamento. Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Creio em uma mensagem que está longe do alcance de conhecimento humano. A profundidade dela, para mim, vai muito além da extensão de um oceano. Essa alegoria eterna desse Deus que me governa, nada tenho de mim mesmo. Discerne minhas intenções, são minhas convicções, a revelação dos selos. Dos trovões são minhas convicções, é a mais pura verdade. Não parei no rudimento, pois o Deus do firmamento não deixou pela metade.